Uma boa tarde, então, queridos irmãos, queridas irmãs que estão online conosco. O Centro Espírita Caridade de Santana do Livramento abre mais essa tarde de lives. A partir de agora, irmãos de todos os cantos, como se o nosso planeta tivesse cantos, podem se conectar conosco pela rede mundial de computadores, pela internet. O meu nome é José Arthur Martins Maruri dos Santos. Estou falando com vocês desde Bagé, local onde habito, e hoje irei tratar sobre o tema Vida, Dádiva Divina. Antes de iniciarmos com o tema propriamente dito, eu gostaria de fazer uma breve leitura deste livro Recados da Vida, de Adeilson Sales. As máscaras são esconderijos da alma, que ainda não aprendeu a ser autêntica. Você usa máscaras? Já usou alguma vez? O autêntico desagrada a muita gente, porque ele não precisa estar na moda para se sentir feliz. Os diferentes são perseguidos e atormentados pela massa dos alienados. Muitas pessoas são logomarcas humanas que acreditam que para ser feliz é preciso ser um Corolla, um BMW ou um iPhone. Uma grande quantidade de alienados não consegue viver consigo mesmo. São aqueles que, se morarem sozinhos, fogem de casa. É da obra Recados da Vida, de Adeilson Sales. Iniciada a leitura, nós vamos fazer aquilo que o mestre sempre pede que façamos antes de qualquer empreendimento, que são as nossas preces. E como espíritas, sabemos que a prece é muito importante nesse momento em que entramos em comunhão com o mais alto. Senhor, vós nos dissestes pela boca de Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, e ele mesmo nos mostrou o caminho, orando por seus algozes. A seu exemplo, meu Deus, imploramos a vossa misericórdia para aqueles que desconhecem os vossos divinos preceitos. Os únicos que podem assegurar a paz neste mundo e no outro, como Cristo, nós vos dizemos: perdoai-lhes, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, suas zombarias, suas injúrias, suas calúnias e suas perseguições. Desviai-nos de todo pensamento de represálias, porque a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Que assim seja. Neste momento em que elevamos os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, aos espíritos amigos que norteiam os trabalhos desta sublime instituição, Caridade de Santana do Livramento, que possamos estar conectados com toda a pleiade de espíritos que forma um conjunto de irmãos que trabalham em prol de um conselho regional espírita da sexta região, que vai desde Bagé, Livramento, Candiota, São Gabriel, Rosário, Dom Pedrito, que possamos juntos, todos conectados que estamos, recebermos a intuição dos divinos mensageiros para que a palavra espírita possa chegar em todos os locais deste mundo e do outro mundo. Que possamos juntos, reunidos em Cristo, sob as bases seguras de Allan Kardec, iniciarmos os trabalhos doutrinários da tarde de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, então, feitas as preces, as leituras iniciais, vamos abrir com o tema que nos propusemos a tratar na tarde de hoje, que diz respeito à vida, dádiva divina, e tem como base esta obra chamada Família, Vida e Paz, tá?
que é editada pela Federação Espírita do Estado de Goiás e que tem autores diversos, como o próprio Adeilson Salles, Ana Teresa Camasmi, Cadu Santana, Calcide Sarroris, Haroldo Dutra Dias, Roosevelt Thiago, Simão Pedro, Eulália Bueno, Cíntia Soares, vários autores que reunidos formam uma obra que fala, que diz respeito à vida, mas como a gente diz, em construção coletiva. É muito importante quando a gente fala em construção coletiva, porque quando estamos falando disso, estamos falando de grupo de irmãos que se dedica ao trabalho, não apenas espírita, mas ao trabalho de Jesus. Então, quando estamos todos conectados, juntos, podemos realizar obras como essa, Família, Vida e Paz. E uma obra como essa, que chega até nós através do Clube do Livro. Clube do Livro, que é uma iniciativa muito bela, lá da região de Santo Ângelo, que depois exportou para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e a Federação Espírita apresenta para todas as regiões, para todos os centros espíritas, para todas as regiões, que é por um valor módico, um valor simples, um valor que não sai pesado para ninguém. A gente recebe obras como essa, Família, Vida e Paz. Eu tenho outras aqui do lado, como essa, Mulheres segundo o Espiritismo, de César Braga Said, pelo espírito Francisca Clotilde. Obras que recentemente vieram pelo Clube do Livro. A Voz do Monte, Lições do Cristo para uma Vida Melhor, de Richard Simonetti. Então, todo mês vocês recebem uma obra dessa qualidade, dessa envergadura, da Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Federação Espírita do Estado de Goiás, e com isso nós alimentamos uma roda que precisa fazer funcionar, precisa e para funcionar ela precisa de uma impulsão aí, digamos, financeira, para que chegue a mais pessoas a palavra, para que a doutrina espírita, para que as lições do Mestre Jesus cheguem a mais pessoas. E para que elas cheguem a mais pessoas, nós precisamos fazer com que a palavra se movimente não apenas pela região, mas com ações da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que já estão lá na Federação Espírita Brasileira e ganhando o Conselho Espírita Internacional. E nós estamos recebendo obras de muito valor doutrinário. Então isso é muito importante. Muito importante a contribuição, que uma parte desse valor é dirigido para o Centro Espírita, uma parte desse valor vai para a União Municipal Espírita, para o Conselho, e outra parte desse valor fica na Federação Espírita, para fazer com que eventos aconteçam. E por sinal, eu não teria como abrir a tarde de hoje, até porque estamos falando em vida, e hoje nós estamos abrindo a 28ª Confraternização das Juventudes Espíritas. Daqui a mais ou menos uns 50 minutos, na página da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nós teremos a live de abertura da 28ª Confraternização das Juventudes Espíritas, onde o tema central é Jovem, brilhe a vossa luz. E quando a gente diz para o jovem que brilhe a vossa luz, nós estamos falando ao jovem também que ele valorize a vida, valorize a própria vida. E nós podemos começar a falar em valorização da vida a partir do que nos sugere o benfeitor espiritual Emmanuel, através de Chico Xavier, na obra Palavras de Vida Eterna. Lá Emmanuel vai nos dizer assim, ó, a diferença entre vida e existência. Existimos, existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe, existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Então a vida está em nossas mãos, meus irmãos, e a partir do momento em que ela está em nossas mãos, nós dissemos, como a própria Silene colocou aqui nos comentários, paz e luz. Nós dissemos ao jovem, paz e luz, porque a nossa escolha, é a nossa escolha fazer, estar com ele, e será a nossa escolha as obras que iremos fazer por ocasião da nossa vida. Para isso, Haroldo Dutra Dias, que escreve este texto intitulado Vida, Dádiva Divina, e que compõe o livro Família, Vida e Paz, ele vai dizer assim, ó, nós somos sempre constrangidos ao renascimento
com vistas à tarefa da repetição e de aprimoramento. Meus irmãos, espíritas que somos, não podemos ficar adstritos apenas à matéria, não podemos ficar adstrito apenas ao nascimento, a existir durante aquele período, um breve período, porque vivemos hoje 60, 70, 80 anos, se tivermos cuidados com a própria vida, e ao chegar no final dessa vida, simplesmente acabar tudo. Seria injusto da parte de Deus que nós crescêssemos, nos evoluíssemos, nos aperfeiçoássemos geneticamente para que no segundo seguinte tudo se acabasse. Hoje nós estamos em casa realizando essas lives por orientações da Organização Mundial de Saúde, por orientações do Ministério da Saúde, por orientações da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul de Saúde, por orientações dos médicos, nós estamos ficando em casa, dos enfermeiros que estão na linha de frente deste combate a um vírus que nos colocou em casa. É um chamado novo coronavírus, que assola a nossa população no sentido de que nós estamos hoje vivendo algo que nós jamais pensamos em viver. Estarmos em casa, com as nossas escolas fechadas, com o nosso comércio funcionando pausadamente, funcionando com cuidados. Nós não pensávamos que viveríamos um ponto desse, mas estamos vivendo. E isso também é conferir significado à própria existência. Todos os dias aí nós estamos tendo o desencarne de 1.000, 2.000, 3.000, 1.000 e tantos irmãos aqui no Brasil. Se nós levarmos em consideração só o Brasil, nós temos mais de 1.000 irmãos que desencarnam todos os dias. E isso não é algo que que possa, que deva passar despercebido de nós. Nós precisamos orar muito para que nesse momento de transição planetária, estes irmãos sejam recebidos conforme as suas obras lá na pátria espiritual. E é para isso que nós continuamos, inclusive seguindo as lições de Haroldo, que diz assim, ó, outras vidas foram tão intensamente vividas, tão experimentadas, com tamanha pureza, que jamais podem se repetir na sua beleza original. Elas devem permanecer para sempre em nós. Então nós temos existências que são muito singulares, que são especiais mesmo. Momentos de especialidade que nós temos na vida. Este momento que nós vamos viver agora, a partir das 17 horas, com a 28ª Congergs, Confraternização das Juventudes Espíritas, neste momento que nós estivermos recebendo esta live e depois as atividades que serão semanais, nós com certeza vamos viver momentos que são únicos em nossas vidas. Eu, particularmente, Arthur, já vivi momentos em Congergs em que as nossas vidas acabam se modificando, porque ali nós temos as bases da doutrina espírita com Allan Kardec, mas também, além disso, nós recebemos as lições do Mestre Jesus. E o Mestre Jesus, a partir do momento que fala até nós precisamos deixar que ele penetre no imo do nosso ser e com isso adentremos a tarefa espírita e a tarefa do Cristo. Emmanuel continua dizendo assim, ó, a vida humana, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. A partir do momento que nós deixamos que o Mestre penetre em nosso ser, no imo do nosso ser, nós passamos a fazer todas essas coisas, a executar todos esses verbos aqui junto, enriquecendo-nos com o Senhor. A vida se torna justa se nós estivermos executando as tarefas redentoras do serviço, meus irmãos. E para isso, a humildade é grandeza interior. Segundo Haroldo, a humildade é grandeza interior vestida de simplicidade. E aí o que quis dizer o mestre quando ele se coloca lá nas distâncias, para nós muito longe, mas também muito perto da Galiléia, quando ele sobe no monte
e começa a conversar com os irmãos e diz assim, ó: louvados os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito. Quando ele fala isso, segundo o Emmanuel, quando ele louva os pobres de espírito, ele não tece encômios à ignorância, não, à incultura, à incipiência ou à nulidade, não. Ele exaltava os corações simples, que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos, com o qual é possível o enriquecimento efetivo da alma para as alegrias da elevação. Pobres de espírito, na fatuidade, na plataforma evangélica, são somente os pobres de fatuidade, de pretensos destaques intelectuais, de supostos cabedais da inteligência. No momento em que o mestre fala bem-aventurados os pobres de espírito, ele não está dizendo que nós não devemos estudar, que nós devemos seguir na ignorância. Não, ao contrário. Ele diz que não tem valor, ele diz que não tem valor os títulos de nobreza, os títulos que são conferidos pelo homem. Esses títulos todos, eles ficam cheios de poeira, eles vão para as molduras dos quadros que ficam nas paredes. E o espírito ele não perece, o espírito ele não fica empoeirado, o espírito ele vai transcender em direção ao Criador. E é através deste espírito que nós precisamos sim nos engrandecer através da obra, do serviço e também a partir do momento que nós passamos a receber o Evangelho, a Boa Nova, nós passamos a compartilhar com os irmãos a Boa Nova. E a divulgação da obra do Evangelho faz com que nós estejamos, sim, aí sim, fazendo o serviço e estando, assim, em consideração ao que disse o Mestre, os bem-aventurados os pobres de espírito. A pobreza e a pequenez, segundo Emmanuel, não existem na obra divina, constituem apenas posições transitórias, criadas por nós mesmos, na jornada evolutiva em que aprenderemos pouco a pouco, sob o patrocínio da luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus. Todos os seres, todas as tarefas, todas as coisas são peças preciosas na estruturação da vida. E nesse momento em que nós estamos em casa, como nós damos valor às pequenas coisas? Como nós estamos oferecendo valor para situações que até então não eram tão importantes. Hoje, por exemplo, para que se tenha uma ideia, ninguém está tão preocupado assim em comprar as roupas de marca, de último modelo, como disse ali o Adeilson Salles, o iPhone, a BMW, o Corolla, tudo ficou em segundo plano, porque nós estamos em casa, cuidando de nós mesmos. E quando nós estamos cuidando de nós mesmos e cuidando daqueles que nos rodeiam, nós estamos tendo a ética do cuidado. E a ética do cuidado diz respeito ao afeto, ao carinho por aqueles que nos rodeiam. É nisso que nos referimos quando dissemos hashtag fique em casa, porque nós estamos cuidando daqueles que nós amamos. O G.R. Almeida, na obra Ética da Convivência, vai falar nessa ética do cuidado. A gente cuida quem a gente ama. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida, é o que a música do autor musical fala. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. É nesse sentido que o G.R. Almeida vai se referir, o filósofo espírita que escreveu a obra Ética da Convivência. Porque nós precisamos ter o cuidado do afeto. Quando nós dissemos hashtag fique em casa, use máscara, é nisso que estamos nos referindo. Não é para que pare a economia, não é porque nós estamos contra tal e tal partido ou governo, não. É para que nós valorizemos cada vez mais quando nós valorizemos a vida, valorizemos a paz, pacificando, nós dissemos, vamos cuidar, vamos usar as máscaras, vamos trancar, vamos cortar essa corrente desse vírus. Nós estamos falando em pacificar as nossas relações para voltarmos a uma estrutura melhor do que a que nós vivíamos antes. Quando nós falamos fique em casa, nós estamos falando em família.
nós estamos falando na vida, nós estamos falando na paz. É nesse sentido que falamos, é nesse sentido que nós temos a ética do cuidado, relacionada à ética da convivência, como fala o Gerry Almeida, a ética do cuidado. E o Emmanuel vai dizer assim, ó, o sublime elemento que confere grandeza a todas as vidas, trata-se da força que confere significado à nossa romagem terrena. A força que confere significado à nossa existência, a força das forças, aquela que sublima os astros e alimenta motores para o bem, que encaminha a autoridade para a misericórdia, aciona os braços no serviço aos semelhantes, a única que penetra a alma e lhe orienta os impulsos na direção da felicidade, da paz, da elevação, do entendimento, meus irmãos, é a força do amor. Então, a partir do momento que nós falamos que fica em casa, nós estamos falando no cuidado e só cuida quem ama. Quando a gente ama, a gente cuida. E essa força é que é a propulsora de significado para a nossa vida. Na ausência do amor, tudo é comum, tudo é pequeno, tudo perde o brilho. O Deus Criador nos dotou de imortalidade, mas, sobretudo, da faculdade de atribuir significado e singularidade ao que amamos. Meus irmãos, quando nós amamos, nós somos capazes de viver eras, existências, cuidando daquele ser que está ao nosso lado. Este nosso irmão que fica do nosso lado, esta nossa irmã, este rebento que sai de dentro de nós e que nós não sabemos como, mas a gente dá vida a estes corpos novos e eles são vivos porque neles se encontra o Espírito. Este Espírito que vivifica após a morte. A morte não é nada porque o Espírito vivifica. E relembramos Divaldo na obra O Semeador de Estrelas, que foi para os cinemas antes da pandemia, quando ele diz para a mãe dele: Mãe, eu vou dizer isso sempre, porque a mãe dele pede para o nosso Divaldo falar: Divaldo, fala para todo mundo que a morte não existe, Divaldo. E ele diz para a mãe dele: Eu vou dizer sempre isso, porque a morte não existe, meus irmãos. A morte não é nada. Ainda que nós passemos por toda essa dificuldade que nós estamos passando hoje, nós temos a certeza que existe a transformação. Quem fica aqui na terra é o corpo que vai servir aí de adubo, que vai ficar dentro dos caixões, que vai lotar os nossos cemitérios de podridão. Ali fica o corpo. Quem vai sobreviver a isso é o espírito. E nós cuidamos dos nossos irmãos porque nós amamos os nossos irmãos. E nós queremos que os nossos irmãos permaneçam por mais tempo conosco, convivendo, nessa convivência sadia, que é a convivência do serviço, do trabalho, da entrega. É nisso que nos referimos. Mas a vida, ela continua, ela vai continuar sempre, ela não para, ela vai ao infinito, ela se expande até os confins do universo, porque isso é vida, isso é amor. E enquanto nós existirmos e nós pudermos dizer, nós vamos dizer: a morte não existe, porque o espírito sobrevive a todas essas situações. E nós, meus irmãos, seguindo as lições aqui de Emmanuel, na obra Segue-me, diz assim, ó: crê, Emmanuel nos diz, crê no poder divino que te criou para a imortalidade e no silêncio do trabalho incessante no bem a que foste trazido, ergue-te para a luz soberana, na certeza de que através da integração com o amor que nos rege os destinos, o amor, este amor que nos rege, chegarás sob a generosa proteção do celeste pomicultor, a frutificação da verdadeira felicidade. Meus irmãos, a vida é dádiva, é grandiosa, é surpreendente, mas para compreender essas verdades é preciso adestrar o coração no sublime dom do amor. O amor, nós precisamos cada vez mais cultivá-lo, acreditar neste amor, porque este amor é que vai fazer com que nós transcendamos, com que nós cheguemos aos limites que nós não conhecemos ainda, porque esses limites nos levarão a Deus Pai, o nosso eterno Pai.
encerrando, encaminhando a nossa exposição doutrinária, eu vou me valer das palavras de Haroldo Dutra Dias, quando ele diz assim: nossa vida é reflexo do nosso pensamento, composto de emoções e ideias, razão e sentimento, levando-nos a imortalizar ou recapitular experiências, até que um dia nos identifiquemos com a divina sabedoria, de modo a criar vida plena, repleta de amor, que constitui a vida do próprio Deus, nosso eterno Pai. Então, o amor que constitui a vida deste nosso Pai, do próprio Deus, possa seguir inspirando os nossos corações no trabalho incessante do bem e, ao final, convido os irmãos já adiantando, já temos aí 16 horas, 26 minutos agora, estamos aqui ao vivo, nós vamos encaminhar com a prece e após a prece nós vamos convidar os irmãos para que façam aí um intervalo e às 17 horas acessem a página da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e estejam juntos conosco, irmanados, na live que vai abrir a 28ª confraternização das juventudes espíritas. Eu agradeço a atenção dos irmãos e agora vamos encaminhar, pedindo preces por as almas, encaminhando esta prece para as almas sofredoras que pedem preces. É uma coletânea de preces espíritas de Allan Kardec e nós temos muitas almas que neste momento sofrem as angústias de um passamento repentino, sofrem ainda vivendo os momentos finais aí para passar de desencarne nos nossos hospitais que estão lotados. Hoje o Rio Grande do Sul se encontra praticamente todo em bandeira laranja e vermelha, então nós oramos também por estas almas sofredoras. Vamos encaminhar assim. Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que recomendam as nossas preces. Bons espíritos, para os quais o bem é a única ocupação, intercedei conosco pelos seus alívios. Fazei brilhar aos seus olhos um raio de esperança e que a divina luz os esclareça sobre as imperfeições que os afastam ainda da morada dos felizes. Abri seu coração ao arrependimento, ao desejo de se depurar, para apressar o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, eles podem abreviar o tempo das suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverar em suas boas resoluções. Possam estas palavras benevolentes abrandar as suas penas, em lhes mostrando que há na terra seres que sabem deles se compadecer e desejam a sua felicidade. Meus irmãos, agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que Deus, que Jesus, os bons espíritos, os espíritos que fortificam os trabalhos dessa instituição, Caridade de Santana do Livramento, da Leon Denis, a casa da qual provenho, possam estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção.